Hoje vou compartilhar com vocês os 5 primeiros livros que pretendo ler em 2025. Com certeza você já tem as suas leituras programadas para este ano que está se iniciando. Estes livros estão no topo da minha lista de leituras e eu mal posso esperar para começar. Vamos lá? A paz do Senhor, meus irmãos, meus amigos. Neste vídeo eu quero mostrar as minhas próximas 5 leituras programadas para 2025. É uma lista de 5 livros, sendo alguns pastorais, outros de aconselhamento, tem uma sistemática também, e são livros do dia a dia que vão me auxiliar a exercer o meu ministério na igreja local. Eu tenho certeza que você também já tem a sua lista, você já tem programado, então não se esqueça de deixar já nos comentários qual a sua relação de livros que você pretende lê-los no ano de 2025. E eu quero começar, obviamente, falando de Charles Swindoll. Para quem me conhece, sabe que eu gosto muito dos escritos do pastor Charles Swindoll, e este foi o último livro dele publicado em língua portuguesa. E se Deus tiver outros planos? É um livro publicado pela editora Mundo Cristão, um livro de exatamente 223 páginas. É um livro curto, de 223 páginas, e aqui está o sumário desta obra. Deixa eu compartilhar aqui com os irmãos. Então, ele é dividido em 11 capítulos, e se Deus escolher você para fazer algo importante, e se você perder tudo de repente? E se um velho amigo te trair? E se você precisar chamar alguém à responsabilidade? E se alguém o chutar quando você estiver caído? E por aí vai. E se você morresse esta noite? Olha, este é o último capítulo. E se você morresse esta noite? Reflexões que nós precisamos ter. E eu, como pastor auxiliar na minha igreja, eu diariamente, tenho que responder indagações, perguntas. Então eu tenho certeza que este livro irá me auxiliar no meu dia a dia do ministério local. E se Deus tiver outros planos, Charles Swindoll, publicado pela editora Mundo Cristão. Agora vamos para o segundo livro. É um livro pastoral, é um livro para o ministério pastoral. É o livro Amado Timóteo, editado por Tom Ascol. Este é um livro que tem vários colaboradores nesta obra. Ele é um livro publicado pela editora Fiel, é um livro de exatamente 318 páginas. Eu vou ler aqui para os irmãos o que está na parte de trás do livro, para os irmãos entenderem como esta obra vai trabalhar. Assim como Paulo concedeu sua sabedoria a Timóteo por meio de cartas, estes escritos de pastores experientes contêm cerca de 480 anos de práticas ministeriais. Pastores idosos e jovens tornarão rica esta coleção de sinceros conselhos e preciosas verdades que guiarão outros nos desafios e alegrias de seu chamado em Cristo. Então é um livro para quem é pastor, para quem tem alguma liderança na igreja local, com conselhos de pastores mais experientes. Este livro eu também pretendo fazer a leitura de capa a capa. E aqui está o índice desta obra para os irmãos entenderem os tópicos que este livro irá abordar. Tem aqui e continua na próxima página. Olha aqui os tópicos. Então são exatamente 20 capítulos, Ele vai trabalhar sobre continue estudando, tenha cuidado da doutrina, pregue a palavra, adore em espírito e em verdade, instrua outros homens, tenha interesse pelas nações, não negligencie o avivamento, algo muito importante. Palavra e poder têm que andar sempre lado a lado. Encontre um lugar para se fixar, ame sua família, estabeleça prioridades, memorize as escrituras, entre outras dicas. Tenho certeza
que este livro também irá me auxiliar no meu ministério pastoral. Amado Timóteo, uma coletânea de cartas ao pastor, publicado pela editora Fiel. Então esta é a segunda obra que eu pretendo fazer a leitura de capa a capa. O terceiro livro que eu pretendo ler em 2025 de capa a capa é um livro que eu já tenho há alguns anos, já li algumas partes deste livro, mas agora eu pretendo fazer a leitura de capa a capa. É o livro Os Planos Proféticos de Cristo, um guia básico sobre o pré-milenismo futurista. Se você é pré-tribulacionista, pré-milenista, dispensacionalista, este livro não pode faltar também na sua biblioteca. Os editores são John MacArthur e Richard Mawey, eu acho que é assim a pronúncia. Então, este livro eu também pretendo fazer a leitura de capa a capa. Ele tem exatamente 207 páginas. Um livro com 207 páginas e eu pretendo fazer a leitura completa dele. Deixa eu mostrar aqui o conteúdo para os irmãos. Olha aqui o índice desta obra. Aqui. E continua na outra página. São 10 capítulos, né, que ele vai trabalhar. Capítulo 1. O que é o dispensacionalismo? Por Michael Vlach. O que não é o dispensacionalismo? O capítulo 2. O capítulo 3. Por que um pré-milenismo futurista? Capítulo 4. Por que um arrebatamento pré-tribulacional? Capítulo 5. E quanto a Israel? Capítulo 6. E quanto a Apocalipse 20? Capítulo 7. Calvinismo leva ao pré-milenismo futurista. Obviamente, né? Se tem John MacArthur, vai ter algo de soteriologia. Mesmo que ele esteja falando de escatologia, ele sempre dá um jeito de colocar o calvinismo no meio. Mas aí, a gente que é arminiano, wesleyano ou arminiano clássico, é só filtrar e segue o jogo. Capítulo 8. O Novo Testamento rejeita um pré-milenismo futurista? Capítulo 9. A igreja primitiva acreditava num reino milenar literal? E o capítulo de número 10, até que ponto podemos crer no pré-milenismo futurista? Então, são assuntos muito importantes na escatologia. Então, eu pretendo ler também de capa a capa em 2025. Os Planos Proféticos de Cristo, um guia básico sobre o pré-milenismo futurista, um livro publicado pela editora Peregrino. Então, esta é a terceira obra que eu pretendo ler de capa a capa em 2025. Você conhecia essas três obras? Já deixe o seu comentário falando se você conhecia, se você se interessou por alguma delas, e nós vamos trocar esta ideia. Agora vamos para o quarto livro que eu pretendo ler de capa a capa em 2025. É a Teologia Sistemática, uma abordagem arminiana das principais doutrinas bíblicas. Eu já fiz o review desta obra e eu já li algumas partes, mas eu pretendo agora em 2025 lê-la de capa a capa. É uma obra publicada pela editora Grafia, escrita pelo pastor Bruno César, e ela tem exatamente 640 páginas. Se você quiser saber mais detalhes desta obra, é só procurar no canal Teologia Sistemática Arminiana. Você irá encontrá-la. Então, esta teologia sistemática também eu pretendo fazer a leitura de capa a capa, porque o pastor Bruno César, ele é pastor da Igreja dos Nazarenos, que também é arminiana wesleyana. Então, muito me interessa, e aqui estão todas as matérias da sistemática que ele irá trabalhar nesta obra. São exatamente 11 doutrinas bíblicas. Começa, obviamente, em perguntas pertinentes sobre a teologia sistemática, bibliologia, teontologia, antropologia, amartiologia, soteriologia, cristologia, pneumatologia, angelologia, eclesiologia e escatologia.
Então, esta é a quarta obra, o quarto livro que eu pretendo ler de capa a capa em 2025. E agora, o quinto livro que eu pretendo, e se Deus assim permitir, eu estarei lendo de capa a capa, não pode faltar um livro sobre aconselhamento bíblico. Para quem não sabe, eu estou fazendo uma pós-graduação em aconselhamento bíblico, então eu tenho alguns materiais sobre aconselhamento na minha biblioteca e eu sempre pretendo lê-los porque me ajuda demais na função de pastor auxiliar, de estar ali no dia a dia de uma igreja local. E é o livro publicado pela editora Nutra, As Respostas do Evangelho às Aflições do Coração. Publicado pela editora Nutra, uma introdução ao aconselhamento centrado em Cristo. E este é um livro escrito por Robert Jones, Christian Kellen e Robbie Green. É um livro, olha aqui, grosso também, de exatamente, deixa eu pegar aqui o número de páginas exata, 511 páginas. 511 páginas, esta é a quinta obra que eu pretendo ler também em 2025 de capa a capa. Olha aqui está o sumário desta obra. Olha aqui, todos aqueles que têm um ministério numa igreja local, eu recomendo estudar sobre aconselhamento bíblico. Se você trabalha com jovens, adolescentes, então você precisa estar preparado para responder, né? Para aconselhar. E aqui está a segunda parte do sumário. Então, este livro ele vai trabalhar em 5 partes, sendo a primeira parte um panorama do aconselhamento bíblico. A parte 2, fundamentação teológica para o aconselhamento bíblico. Parte 3, o processo e os métodos do aconselhamento bíblico. Parte 4, problemas e procedimentos comuns. E a parte 5, aconselhando faixas etárias específicas. A resposta do Evangelho às aflições do coração. Esta é a quinta obra que eu pretendo ler de capa a capa em 2025. E aí, o que você achou dos meus 5 primeiros livros que farei a leitura em 2025? Qual desses livros você já leu ou pretende ler também? Deixe seu comentário aqui embaixo e eu gostaria de saber também as suas recomendações e trocar ideias sobre boas leituras. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos conteúdos. Que Deus lhe abençoe e até o próximo vídeo.